E a confirmação que você vê agora na sua tarja, aumentou para 10 o número de mortos pelas chuvas, mais 2 mortes confirmadas pelas autoridades gaúchas e com isso são 10 o número de pessoas que infelizmente perderam a vida por causa das enchentes que estão atingindo pelo menos 104 cidades do Rio Grande do Sul. Larissa Rodrigues já está aqui, Pedro Duran também. Boa tarde para vocês. Larissa, queria começar com a sua informação de que mais da metade das cidades gaúchas, Rio Grande do Sul tem 497 municípios, mais da metade dessas cidades estão em estado de emergência. Conta para a gente entender o tamanho, o drama que está sendo vivido e não é de hoje, já de muitos meses do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, boa tarde, Larissa. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, Pedro, para quem acompanha a gente também em casa nesse feriado. A gente, acordou, claro, muito preocupado com a situação do Rio Grande do Sul e eu fui me recordando de quantas vezes a gente não vem falando de chuvas em todo o Brasil, mas em especial no Rio Grande do Sul. E me lembrei de quantas cidades, quantos prefeitos, quantas informações fomos atrás para tentar, de fato, entender o repasse de verbas públicas. A partir daí, eu e o nosso produtor Leonardo Ribeiro fomos ao Ministério de Desenvolvimento e Integração para saber desses pedidos dessas cidades, porque a impressão que a gente tinha, e foi comprovada essa impressão com esses números, é de que desde setembro do ano passado, quando a situação agravou por lá com aquele ciclone, muitas cidades foram praticamente destruídas ou precisaram de ajuda de emergência a ponto de não conseguir que seus moradores andassem pelas ruas, como nas imagens que a gente acompanha, para além de não conseguir acesso a alimento e ao mínimo de dignidade ali, seja acesso à água ou mesmo morar numa situação em que não se corra perigo de desmoronamento, por exemplo. E os números do Ministério do Desenvolvimento Regional nos comprovam isso, que desde setembro do ano passado, diversas cidades do Rio Grande do Sul pediram o que a gente chama de estado de emergência, que é uma solicitação, entre aspas, burocrática junto ao governo federal para acelerar a liberação de verbas e repasses da União para esses estados. E hoje, nesse dia 1º de maio de 2024, nesse momento, foram acatados pelo governo federal. Então, ao todo, cerca de 57% das cidades do Rio Grande do Sul. Outras já pediram com essas últimas chuvas de ontem para hoje e ainda não tiveram pedido ou analisado ou acatado. Isso significa que já foi analisado e se comprovou pelo Ministério, pelo governo federal, que essas cidades realmente estão passando por um estado muito difícil, que a gente chama de estado de emergência pública. 283 cidades estão autorizadas nesse momento com esse estado de emergência e a intenção é que se facilite o repasse. Significa, nos números, cerca de 57% dos 497 municípios que o Rio Grande do Sul tem. Eu fui levantando alguns outros dados, Yuri. Então, a gente teve, em setembro do ano passado, aquele ciclone. Para além disso, em abril, ali no Rio Grande do Sul, outros municípios voltaram a pedir nesse último mês, então, o estado de emergência, o repasse de governo federal. Teve também, em março, mais anúncio do governo federal, porque desde setembro do ano passado, que a gente vem percebendo é que praticamente todos os meses o Rio Grande do Sul vem, de fato, sendo castigado por essas chuvas. E, claro, nesse momento fica visível ainda mais a falta de estrutura pública que essas cidades do estado do Rio Grande do Sul têm. Como a gente vê, por exemplo, nessa imagem agora, um pedaço de uma estrada sendo levado, como tivemos pontes e outras estruturas, sem contar desabamentos que levam a esses números terríveis de 10 mortos só até agora. Infelizmente, uma expectativa até de aumentar esse número foi a fala mais cedo do governador ali no Live CNN. Exato, até pelo esse número de pessoas que ainda seguem desaparecidas, a quantidade de cidades que estão sendo afetadas neste momento com gravidade pelas chuvas, mas como a Larissa estava contando, já há um histórico de alguns meses, Pedro Duran, dessa dificuldade do Rio Grande do Sul. Um reflexo de um desafio climático talvez sem precedentes na história. É fato que região sul, algumas cidades já enfrentaram algumas grandes enchentes, mas nesta proporção e com esta recorrência, Duran, que chama a atenção e se torna aí um grande drama. A gente falou disso em setembro do ano passado, chegamos também a noticiar problemas de enchentes no começo desse ano e agora, num intervalo muito curto ali de pouco mais de 6 meses, já é a terceira vez que o Rio Grande do Sul tem um volume muito
acima do normal e muito poderoso de chuvas, capaz de causar esses estragos, essas perdas humanas e toda essa preocupação. Pedro Duran. É isso, Yuri. Boa tarde para você, para Larissa, para quem acompanha a gente no Brasil Meio-Dia. De fato, chama muito atenção, Yuri, não só por conta da quantidade de água acumulada nestas cidades, especialmente na região central do estado do Rio Grande do Sul, mas também pela constância em que essa chuva vem caindo nos últimos dias e deve continuar caindo pelo menos até domingo. A gente sabe que, e as imagens que vocês veem na tela deixam claro, a situação do Rio Grande do Sul, ela já está desde o início do ano muito complicada em muitas cidades, né? Em alguns lugares, quando a chuva para, não dá nem tempo de a água baixar e secar para que, de fato, eles consigam se reorganizar para que a próxima chuva tenha um escoamento melhor. E o que preocupa muito, Yuri, é o fato de a gente continuar nos próximos dias, em meio a esse cenário que já tem 10 mortos, esse último caso confirmado em Salvador do Sul, também o número de 21 desaparecidos que continuam sendo buscados. Justamente por isso, o governador Eduardo Leite pediu o auxílio do presidente Lula para conseguir levar aeronaves do governo federal para o estado, porque os aviões que Eduardo Leite tem no Rio Grande do Sul não estão sendo capazes de circular justamente por conta das condições climáticas. Então, eles estão de mãos atadas, estão precisando de ajuda não só do governo federal, mas também de outros estados, como Minas Gerais e Santa Catarina, que deram reforço para o Rio Grande do Sul. Eu queria mostrar, Yuri, qual que é a nossa expectativa para hoje e para os próximos dias, de acordo com levantamentos da Climatempo, que monitora justamente esses índices pluviométricos ou a quantidade de chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar, então, esse primeiro mapa, porque nessa faixa roxa que está na parte de baixo do estado, a gente tem ali a área de perigo, e essa área de perigo a gente está falando de raios temporais e ventos a 85 km por hora. Ventania muito forte, podendo ser mais intensas em pontos isolados, mas você vê que é uma faixa que pega boa parte do estado do Rio Grande do Sul, a maioria do estado, né? Tem apenas uma parte aqui em cima, enfim, e essa área do sul bastante impactada justamente por conta dessas chuvas. Isso é a previsão para hoje, quarta-feira. Então, isso é o que deve acontecer hoje. Lá já tem lugares que tem chuva. A Isadora falava de Porto Alegre, a gente já via a situação de chuva lá. E tem também a previsão para os próximos dias, que é o segundo mapa que a gente vai mostrar, que mostra justamente, Yuri, a quantidade de chuva nesses locais. Olha só esses locais aqui que, enfim, Santa Maria, cidades mais atingidas estão nessa região mais central, né? 400 milímetros de água em 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E desculpa te interromper rapidinho, porque aqui a legenda também deixa claro, mesmo essas região sul, né, e aqui o oeste gaúcho, com de 100 a 150 milímetros nesse período de quarta e domingo, também é um volume bastante expressivo de chuva, não é pouca chuva. A questão é que aqui é muita chuva e aqui é muito mais chuva ainda, né, Pedro? Para que a gente possa entender, para traduzir esses números, o que significa 400 milímetros de chuva? Significa 400 litros de água em um espaço de um metro quadrado. Então, a gente tem aqui uma dimensão clara de por que as cidades ainda estão enfrentando esse problema, e as imagens que a gente viu agora há pouco, que mostram pontes desabando, ruas desmontadas, casas alagadas, são justamente uma consequência desse acúmulo de água que é bem significativo, Yuri. E o problema, né, a gente está vendo essa série de imagens, por exemplo, essa ponte que é impressionante como ela desaba, né, e o risco que, se eventualmente algum carro ainda estivesse circulando nesse local, já há um solapamento aqui e depois a ponte toda vem abaixo. O que é impressionante, e esses números que o Pedro Duran dão essa dimensão, é porque o solo encharcado ele absorve menos água. Então, quanto mais vai acumulando chuva, maior é o potencial. Quer dizer, uma chuva forte, depois de 2, 3 dias, quando o solo já está muito molhado, muito encharcado, se torna ainda mais grave esse tipo de temporal. E naquele primeiro mapa que o Pedro Duran mostrou, a região mais roxa ali de maior estado de perigo, se falava em rajadas, está aqui, ó, rajadas de vento e ventanias de 85 km por hora. E mesmo numa área, né, se fosse o vermelho, em torno de 70 km por hora. Ou seja, além do volume de chuva, do risco das enchentes,
também a movimentação do ar muito forte, capaz de provocar estragos. A gente tem mais imagens aqui, estão chegando para a gente dos danos que as chuvas estão provocando nas cidades do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente vai poder exibir agora, que mostram ali, alguns, está aqui, olha, essa situação, quer dizer, todos numa estrada ali, os caminhões tendo que ficar parados e olha o deslizamento que vai ocorrendo. Aqui é um restaurante. Exato, tem um restaurante ali que é tragado por esse desabamento, por esse deslizamento de terra, e é uma das regiões em que tem buscas acontecendo em torno de potenciais pessoas que possam estar feridas. Né? Ali é São Vendelino, 2 desaparecidos. São Vendelino, Vendelino, exato. São Vendelino, e 2 duas pessoas estão desaparecidas. Entre aqueles 21 desaparecidos estão ali essas pessoas. Aqui pegando mais informações, uma das concessionárias de rodovias do Rio Grande do Sul, a CSG, falou justamente desse deslizamento de terra ocorrido no quilômetro 38 da rodovia da ERS 122 em São Vendelino, uma rodovia estadual. Impressionante, a parte, né, menos grave desse acidente é que o trânsito já havia sido interrompido. A gente vê os carros, os caminhões, principalmente caminhões de carga parados, mas alguns carros de passeio também. O local estava bloqueado desde as 8 horas da manhã, estava passando por inspeção e limpeza, quando a equipe da concessionária, que executava o plano de monitoramento, ouviu os estalos vindo dos morros e deu início à evacuação do local, desse trecho. Deu orientação a motoristas, pedestres, moradores para saírem das proximidades da rodovia. Pelo menos 40 pessoas foram alertadas, 20 veículos removidos do local em cerca de 30 minutos. Para entender, olha por outro ângulo o que aconteceu, a gravidade desse deslizamento e o risco que isso envolveu. É muito impressionante. As imagens, olha, estão ali a data, 30 de abril, foi de ontem às 5h26 da tarde de ontem que ocorreu essa situação. A gente vai estar em contato com a Isadora Aires, que está lá no Rio Grande do Sul. Ela já está conectada com a gente. Deixa eu ver, Isadora nos ouve aqui. A gente está vendo essas imagens desse deslizamento, que é muito chocante, Isadora, e ilustra muito do que a gente estava falando, as dificuldades e o quanto tem afetado a infraestrutura, aumentando os riscos de acidentes, de pessoas se ferirem, se machucarem, mas também, ou infelizmente, perderem a vida, e também ilustrando as dificuldades que isso também traz para a mobilização das autoridades no resgate e do quanto há toda uma rede necessária de concessionárias, né, de serviço público e das próprias autoridades para dar conta dessas emergências, Isadora. Yuri, para a gente ter uma noção assim, do estado do Rio Grande do Sul, né? São muitas regiões, mas são muitas cidades pequenas. Então, essa falta de infraestrutura, às vezes, acaba ficando muito presente nessas cidades que são muito pequenas e acabam sendo muito afetadas. Tem cidades que a gente vê relatos de redes sociais, de algumas regiões, de cidades que as pessoas falam, a cidade acabou. Porque são cidades muito pequenas que estão concentradas no que seria um bairro de uma cidade grande. Se esse bairro ele é todo afetado pela chuva, todo afetado por transbordamentos, por alagamentos, acaba sendo muito difícil de que alguma coisa da cidade possa se salvar. E outra coisa que a gente tem visto também é muitas cidades que já tinham sido afetadas pelas chuvas no final do ano passado serem afetadas novamente agora. Então a gente consegue imaginar, né? É até difícil de se colocar no lugar dessas pessoas, eu nem me atrevo a fazer isso, mas a gente imaginar como seria você estar na sua casa com os seus pertences, com tudo organizado, ser atingido por uma forte chuva, ter que sair da sua casa, ter que ir para um abrigo, depender de doação e depois disso retornar à casa e conseguir reconstruir a vida novamente, né? E aí, a partir disso, depois de alguns meses, uma nova chuva acaba fazendo com que as pessoas abandonem as casas de novo, percam tudo novamente e isso ainda num cenário bom, né, de que não acontece nada mais grave com as vidas delas, que é o que a gente tem visto nessa atualização para 10 mortes e, como diz o governador Eduardo Leite, ainda falta muito para se saber, porque muitos lugares ainda estão ilhados aqui no estado, Yuri.
Obrigado, Isadora Aires. Ela vai seguir com a gente na cobertura aqui também, assim como toda a equipe da CNN hoje mobilizada, atenta a todas as questões do 1º de maio, mas principalmente a essa dramática situação vivida pelos gaúchos. Mais uma vez, infelizmente, milhares de famílias gaúchas vivendo o drama de ficarem desabrigadas, desalojadas ou perderem entes queridos por causa das chuvas.